Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu vou esperar uns minutinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando. Enquanto isso, deixa eu arrumar aqui. Eu vou separar algumas cartinhas aqui que eu quero mostrar para vocês hoje no nosso tema. Eu já dei um spoiler, né, semana passada para vocês sobre o nosso assunto de hoje, né? Mas na semana passada eu quis realmente começar com o tema que eu comecei, né? Que é assim, dizendo quais são as características, quais são as qualidades, né? O que a gente precisa desenvolver para a gente conseguir aprender tarô, enfim, para a gente ter assim um desenvolvimento no nosso aprendizado. Boa noite, Samuel, seja bem-vindo na nossa live de hoje. Vou dar mais alguns minutinhos. Só vou procurar as cartas aqui que eu quero mostrar para vocês. E hoje, gente, como eu prometi, vocês viram aí nos meus stories, eu vou falar para vocês, né? Eu vou acabar com todas as minhocas que um dia já colocaram na cabeça de vocês a respeito do tarô, tá? Então, o que isso quer dizer, né? O tarô, ele é envolvido em uma série de mitos, em uma série de histórias, né? Ele é misturado com muita coisa que, na sua origem, não tem a ver com o tarô propriamente, né? Na verdade, o tarô, ele foi associado a diversas outras coisas durante a história, né? Durante aí até assim a sua história até de desenvolvimento da popularidade, né, do tarô, vamos dizer assim, tá? E aí, muitas dessas histórias, elas acabam permanecendo até os dias de hoje, elas acabam perpetuando, né, durante os séculos aí. Então eu vou falar de alguns desses mitos. É claro que não dá pra gente trazer todos, mas eu vou trazer os principais, aqueles que realmente, assim, todo mundo fica com aquela dúvida, com aquela pulga atrás da orelha. E o que eu quero com isso, gente? Qual é o meu objetivo principal hoje aqui com vocês? É justamente a gente entender que essas dúvidas, esses mitos, né, que circundam aí o tarô, a história do tarô, para que o tarô serve, se é ou se não é real, se é ou se não é verdade, acabam fazendo com que a gente crie bloqueios, né? Se a gente não esclarece isso, se a gente não tira essas dúvidas, a gente fica com aquela ideia ali do mito na nossa mente. O que acontece? A gente acaba bloqueando muitos dos nossos potenciais, a gente acaba deixando de lado, deixando de estudar, deixando de se aprofundar, deixando até de aproveitar os benefícios, né, do tarô na sua própria vida, porque você ouviu uma coisa negativa em algum momento e acreditou que aquilo era a verdade absoluta. E não, né? Outra coisa, a gente conseguir, né? Eu mostrei para vocês que eu consegui consertar o meu microfone. Ó, ele está aqui no meio do cabelo, agora está presinho na roupa, bonitinho aqui. Então eu espero que o som esteja bom para vocês, porque a outra live escapou, né? O prendedorzinho e eu tive que ficar segurando na mão. Então agora estou com as mãos livres para a gente conversar aí tranquilamente. E aí, gente, o seguinte, né? Então, como eu estava falando, né? A gente acaba criando bloqueios em relação a essas dúvidas, a esses mitos. Porque a gente também, assim, não sabe de onde isso veio, não sabe se isso é verdade ou não. E, principalmente, né? Se a gente não busca esclarecer, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Por quê? Porque a gente vai criando na nossa mente ali as condições, vamos dizer, para que a gente não saia daquele ciclo vicioso, que é justamente o que o tarô nos ajuda, né? O aprendizado do tarô, ele nos ajuda em diversos aspectos, mas assim, quando a gente aprende o tarô, a gente acaba levando uma vantagem
em relação às outras pessoas, né? Eu falo que a gente leva uma vantagem em relação às pessoas normais, eu digo assim, né, na brincadeira, mas por quê? Porque o tarô, ele sempre traz uma informação que ainda está no nosso inconsciente, ainda está no campo inconsciente. Muitas vezes a gente não vai nem entender essa mensagem logo assim de cara, de primeira, mas conforme a gente vai refletindo, praticando, a gente vai percebendo que aquela mensagem faz muito sentido e a gente começa a encaixar nos acontecimentos da nossa vida. E aí a gente começa a perceber que o tarô, ele nos dá dicas, né? Ele dá, assim, uma dica somente para que a gente alcance o próximo passo. Ele nunca vai avançar o caminho inteiro para a gente, tá? Então vou falar um pouco disso também. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui, gente, principalmente... Peraí que eu bati aqui na câmera. Eu separei para falar hoje 5 principais mitos que envolvem o tarô e que deixam a gente aí com uma certa angústia, com um pouco de medo, uma insegurança em relação a o que vem por aí em relação ao tarô, tá? Como eu já falei em vários vídeos, eu sempre gosto de repetir, é importante a gente lembrar que o tarô, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que se utiliza de um sistema simbólico, uma linguagem simbólica e arquetípica que acessa as nossas energias e os nossos conteúdos inconscientes mais profundos e traz isso para o consciente. O que isso significa? Que a gente pode ter um acesso facilitado a partir do tarô a conteúdos que vão direcionar melhor as nossas decisões, vão direcionar melhor os nossos caminhos, vão fazer com que a gente entenda melhor o significado e a finalidade de cada situação que a gente passa na vida, tá? Muitas vezes são situações que a gente não tem o poder de mudar, mas se a gente consegue alcançar uma compreensão diferente daquele acontecimento, todo o significado muda e, consequentemente, a gente muda o que a gente sente em relação àquela situação que está nos acontecendo. Então, essa é a mágica do tarô, eu falo, né? Então, gente, o primeiro mito é sobre o tarô prever o futuro de uma forma definitiva, né? Muitas pessoas acabam acreditando nesse mito de que o tarô, ele é, assim, uma verdade absoluta. É como se fosse vamos dizer assim, é como se fosse um filme que já foi gravado, né? E só tem aquele desfecho. Não pode ter outro, tá? E não é assim. O tarô, ele não dá uma resposta definitiva pra gente. Ele não dá um roteiro pronto da nossa vida. A nossa vida, ela está acontecendo agora, né? Então, assim, o que vai acontecer no nosso futuro? Vai acontecer as coisas de acordo com o que a gente está fazendo hoje. Quanto mais consciência nós temos das sementes que a gente planta, né, do que a gente está construindo hoje na nossa vida, melhor serão os resultados que a gente vai ter no futuro. Por isso que eu falo da vantagem do tarô, né? O tarô, ele dá essa vantagem pra gente quando ele mostra pra gente um lado oculto da nossa consciência que a maioria das pessoas não tem acesso normalmente, não tem acesso com tanta facilidade, né? Você precisa de muita reflexão ou você precisa fazer aí algumas terapias especializadas para ter acesso a esse conteúdo, e o tarô é uma ferramenta que te dá esse acesso, né? E o que o tarô traz pra gente não é um fato fechado, né? Uma realidade absoluta. Não é uma sentença, é uma tendência, né? O tarô, ele vai mostrar pra gente uma tendência, uma indicação, uma possibilidade de. Tanto que quando a gente pode usar o tarô, por exemplo, para comparar possibilidades.
né? Então ele vai sempre mostrar quais são as possibilidades que a gente tem de cada situação, né? E aí a gente vai comparar as respostas para saber qual daquelas respostas é mais interessante para o resultado que a gente busca. Ele não dá uma resposta definitiva. Ah, na sua vida vai acontecer isso, assim, assim. Não, ele está dando um direcionamento, ele está dando uma tendência, ele está dando uma possibilidade. Existe mais possibilidade disso do que daquilo, por exemplo, né? E aí, tem muita gente que tem muito medo de fazer uma consulta de tarô, por exemplo, né? Tem medo de pegar uma carta de tarô, porque acha que aquela carta vai definir, né, o resto da vida da pessoa. E não é assim que acontece, gente. O tarô, ele dá uma possibilidade de realização daquela energia que já faz parte de você. Por quê? Porque você já vem caminhando, você já está vivendo, né? Você já está realizando as coisas na sua vida, você já está caminhando com as suas coisas e existe aí uma energia que está sendo preparada para a concretização de algo, para a materialização de algo. O tarô, ele vai dizer para você, olha, segue esse caminho que vai ser legal, né? Ou ele vai dizer para você, não, dá uma pausa, dá uma respirada, né? Porque não dá para você ir tão rápido agora se você quer esse determinado resultado, por exemplo, que você perguntou. Então, gente, o tarô, ele mostra pra gente, às vezes até alertas. Ele mostra pra gente possibilidades até de uma situação dar errado. Mas não significa que vai dar errado. Significa que existe uma possibilidade de dar errado, mas você sabendo antes, o que dá pra você fazer? Dá pra você se preparar, dá pra você mudar, né, a rota, dá para você pensar numa outra maneira de agir, numa outra maneira que você possa direcionar essa situação para que você possa alcançar o resultado que você deseja mais para frente, de repente, né? Porque aí você vai ter que se preparar para um imprevisto, vai se preparar para alguma coisa que o tarô está te avisando ali, que naquele momento de repente tem um bloqueio, alguma coisa nesse sentido. Você já vai consciente. Você já vai sabendo do que está acontecendo. Então, você pode se preparar para um evento, assim, vamos dizer, não tão bom, né? Não tão positivo na sua vida. Então, gente, para todas as ocasiões, tanto para uma resposta muito positiva, né, quanto para uma resposta negativa do tarô, não existe nada que é absolutamente definitivo. Não tem. Tanto que, assim, quando eu comecei a realizar minhas consultas de tarô, até eu tive essa orientação, né, de professores, de outros tarólogos que me ensinaram, de sempre conversar com o consulente e explicar isso. Falar, olha, o tarô, ele não te dá uma resposta absoluta. Ele vai te mostrar alguns pontos aí essenciais da sua situação que talvez você não esteja conseguindo ver, ou talvez você não esteja conseguindo organizar de uma maneira que você direcione, né, as suas atitudes, o seu comportamento para aquilo que você quer realizar. Tá? Então esse é o primeiro mito, né, de que o tarô ele traz aí situações definitivas para a nossa vida, e não, de forma nenhuma, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher, a gente pode modificar, né, essa possibilidade que o tarô mostra, e muitas vezes ele vai mostrar uma possibilidade ali, uma tendência que não é tão positiva. Mas por quê? Porque de repente eu tô me comportando, ou eu tô realizando alguma coisa na minha vida que eu não tô percebendo, tá inconsciente. E aí lá no tarô aparece,
né? O que eu preciso prestar atenção? O que está acontecendo, o que está me levando para aquele caminho que eu não quero? Eu não quero aquele resultado. Eu não quero que aconteça daquele jeito. Mas por que eu estou indo nesse caminho? O tarô, ele vai mostrar. Ele vai falar, olha, você precisa observar isso. Pode estar acontecendo isso. E aí, cabe a nós fazer essa reflexão para que a gente mude a rota desse caminho, né? Para que a gente minimize esse resultado ou, às vezes, até a gente consiga eliminar essa possibilidade negativa do nosso caminho, certo? Bom, o segundo mito, então, eu falei um pouquinho na semana passada, né? Quem estava aqui na live a semana passada escutou um pouquinho, porque na verdade, assim, eu trouxe um rápido spoiler, né, dos mitos na semana passada, para eu poder falar das qualidades, das características que você vai precisar se utilizar, você vai precisar desenvolver para você poder aprender o tarô. E eu falei um pouquinho sobre ter dons especiais para ler as cartas. Tem muita gente que acredita que para você ler as cartas de tarô, você precisa ter um dom paranormal, né? Você precisa ter um dom especial, um dom divino, né? Alguma coisa espiritual, uma mediunidade, que você converse com os espíritos, que os espíritos vão falar para você o que está dizendo ali nas cartas. E, gente, não tem nada disso, né? O que tem é que, assim, tem muitos tarólogos que acabam se utilizando da ferramenta, né, da facilidade do tarô, porque o tarô, ele usa uma linguagem simbólica para se comunicar com a gente, e muitas pessoas acabam se utilizando do tarô justamente por essa facilidade que o tarô traz para nós, para trazer mensagens espirituais também. E tem muitas pessoas, né, que fazem trabalhos de desenvolvimentos mediúnicos, já trabalham com isso mesmo, já são pessoas que são direcionadas, que trabalham, enfim, só com essa parte da espiritualidade, e elas acabam colocando o tarô também como mais uma ferramenta para elas poderem trazer as mensagens que as pessoas precisam. Então, isso acaba gerando muita confusão. Por quê? Porque a pessoa fala assim, não, para eu aprender tarô eu tenho que ter alguma habilidade paranormal, eu preciso saber alguma coisa, né, de espírito, de alguma coisa assim, mediúnico, né, algum dom especial que eu olho na carta e eu vejo a situação. E não é isso. O tarô, ele nos ajuda a conectar mais profundamente com a nossa intuição. Intuição é um recurso que todo ser humano tem. Não existe ninguém que não tenha o recurso da intuição. Nós temos. Por quê? Porque o recurso da intuição é um recurso do cérebro. A intuição o que é? É você sentir alguma coisa pela percepção dos sentidos, né? Então, assim, os seus sentidos, eles captam muito mais informações do que a sua consciência consegue decifrar. E aí, quando você entra num ambiente, por exemplo, né? A pessoa entra num ambiente e ela, de repente ali, ela não se sente bem, né? Ai, não tô bem aqui. E essa sinalização de não tô bem, ela é muito intuitiva, né? Porque a pessoa entrou ali, os órgãos dos sentidos dela fez uma leitura inconsciente de sinais daquele ambiente e traduziu para ela em formato de sentimento. Não foi para a razão, não racionalizou, né? Só que assim, tem algumas pessoas que têm mais facilidade de identificar esse recurso da intuição e tem outras pessoas que não têm tanta facilidade assim, mas não significa que essa pessoa não tenha intuição, ela não tenha possibilidade
de desenvolver a intuição, porque ela tem a intuição também, mas ela não tem essa facilidade natural de decifrar. Mas isso pode ser treinado. E o tarô, gente, é uma ferramenta incrível para a gente treinar a intuição, justamente pela linguagem simbólica que ele se utiliza. Porque a gente vai utilizar recursos para aprender o tarô que vão requerer de nós a nossa imaginação. Vai requerer que a gente ali crie um pouco de histórias e entre em contato muito mais com os nossos sentimentos, né? Porque muitas vezes, para a gente identificar o que uma carta está mostrando para a gente primeiro sente o que aquela imagem nos passa, como sentimento mesmo, como sensação, para depois a gente decifrar isso conscientemente, racionalizar e poder traduzir em palavras. Eu não sei vocês, né, quem já conhece um pouquinho de tarô e quem já faz leitura de tarô, mesmo que faça assim para si mesmo, eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece com bastante frequência, que é o seguinte: quando eu estou fazendo uma leitura, eu olho as cartas e eu sinto nitidamente, assim, eu sinto o que aquelas cartas elas querem me falar, mas eu demoro um pouco para processar aquela informação e traduzir em palavras. Tanto que, assim, às vezes eu tô atendendo, né, uma pessoa e eu falo assim pra pessoa: olha, você espera só um pouquinho, que assim, eu tô sentindo várias coisas aqui dessas cartas, mas eu preciso organizar para te falar. É mais ou menos isso. O tarô, ele dá essa chance da gente entrar em contato com esse nosso lado mais perceptivo, mais sensível, né? E não é a sensibilidade que as pessoas falam, né, da pessoa assim, ficar... não é uma sensibilidade emocional, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Não é a sensibilidade assim, a pessoa tá chorona, a pessoa tá, né, tá carente toda hora, né? Não é essa sensibilidade. É a sensibilidade de você perceber pequenos estímulos que vão fazer com que você entenda, né, aquilo como um sentimento. Então você consegue traduzir aquela imagem como um sentimento. E aí eu trouxe algumas cartas, até porque eu vou falar disso agora no próximo tópico, que eu quero usar como exemplo para vocês. Por exemplo, né, essa daqui, ó. O 8 de espadas, né? Esse é o tarô do Waite, certo? Que ele tem aí as figuras nos arcanos menores, né? Que o tarô de Marsella ele não tem, ele tem só as figuras do naipe, né? E o número. Mas, por exemplo, essa figura, né? Essa figura é uma figura, quando a gente olha para ela passa pra gente uma sensação, né? Uma sensação de estar ali presa, né? De estar amarrada, sem conseguir enxergar as coisas direito, né? Ao mesmo tempo, existem essas espadas aqui atrás, mas essas espadas elas não estão me ferindo, né? Elas estão ali como se estivesse me guardando. Elas estão me guardando, mas eu não sei que elas estão me guardando porque eu não estou vendo. Então, assim, todo esse conjunto de imagem, ele passa pra gente uma sensação. Então, esse é o exercício da intuição. É a gente captar essa imagem e tentar traduzir isso numa história. Tentar traduzir o que está acontecendo com essa pessoa aqui, né? Por que ela está aqui? O que aconteceu com ela? Ela vai ficar aqui para sempre, parada, amarrada, né? Ela tá procurando água? Será, né? Porque ela tá com o pezinho aqui na água, parece que ela tá ali meio que pisando ali, procurando uma água, né? O que tá acontecendo com essa pessoa? Então, isso é um exercício, primeiro de imaginação,
A gente precisa soltar a imaginação para a gente poder trabalhar com as imagens do tarô, para depois a gente aprofundar nessa conexão com a nossa intuição. Isso é muito legal, gente, de fazer, né? Muito legal mesmo. Existe um exercício, inclusive, de tarô para a gente fazer enquanto a gente está estudando. Eu ainda faço esse exercício até hoje. Eu aprendi faz bastante tempo com uma taróloga, que ela nem foi minha professora, mas assim, ela me deu muitas dicas, ela me ensinou bastante coisa quando eu estava aprendendo ainda. E ela falou assim, olha, quando você quiser fazer uma leitura para você, tira poucas cartas, por exemplo, 2, 3 cartas no máximo, e tenta montar uma história. Tenta montar uma historinha com essas cartas. Fica imaginando ali, né? Ela falou, ó, viaja mesmo. Imagina ali como se você fosse contar essa história para alguém. O que aquelas imagens estão querendo passar para você? O que aquelas figurinhas ali elas estão contando para você? O que elas estão vivenciando naquela historinha? E isso, gente, é um exercício, assim, parece uma coisa de criança, né? Porque quando a gente vai fazer o exercício, é como se a gente voltasse lá na nossa infância de criar história mesmo. E é um exercício incrível, porque a gente fica mais atento, a gente fica mais conectada com a nossa intuição. Por quê? Porque aquela figura, ela tá falando alguma coisa pra gente. E essa figura, ela fala como com a gente? Principalmente com a nossa projeção. Então, muitas coisas do que a gente vai criar nessa historinha com as cartas são conteúdos que são nossos. São conteúdos que estão escondidos lá no nosso inconsciente e que as cartas ajudam a trazer para fora, né? Então é muito interessante esse desenvolvimento. Só que a gente também tem que se libertar, né, dessas histórias fantasiosas aí, desses mitos que estão relacionados ao tarô, né? Então assim, se a gente achar que tudo que a gente for desenvolver na vida tá ligado com alguma habilidade especial, alguma habilidade, sei lá, paranormal, espiritual ou sei lá o que, nós não vamos fazer nada nunca, né? E a gente não precisa necessariamente ter dons especiais para a gente poder aprender o tarô, para a gente poder desenvolver uma leitura de tarô assim, profunda, fluida. Só que a gente tem que, assim, primeira coisa, né, gente, é perder o medo do ridículo, né? Deixar o nosso orgulho de lado, porque esses exercícios, né, esse exercício de você sentir a carta, sentir o que a figura, né, tá querendo passar para você como sentimento, conectar com a sua intuição, criar uma história, tudo isso assim, é muito mais emocional do que racional, né? E a gente está acostumado a viver num mundo que é tudo direcionado pelo racional, é tudo racionalizado, é tudo lógico, né? Tudo tem que ter uma fundamentação lógica, e no tarô não é assim, né? Tanto que, assim, pessoas diferentes podem interpretar as cartas de tarô de formas diferentes. Só que o significado fundamental daquele arcano, ou seja, a energia principal do arquétipo, ela vai permanecer. Mas pode existir uma diferença na interpretação de uma pessoa ou de outra. E qual está certa? Todas estão certas. Todas estão certas, né? Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma leitura para mim, né? A minha interpretação ela vai estar certa para mim. Se eu estou fazendo uma leitura para um consulente, né? E eu faço uma interpretação para aquele consulente, daquilo que eu percebi naquela carta em primeiro momento. E depois o consulente fala assim para mim, nossa, quando eu olhei aquela carta,
me pareceu tal coisa. Aquela informação que ele trouxe vai acrescentar na interpretação que eu dei para aquela carta. E de repente uma outra pessoa vai interpretar diferente e vai estar certo também. Por quê? Porque as cartas do tarô, elas estão sempre projetando os nossos próprios conteúdos. Então, sempre vai ter alguma coisa que vai ter um significado importante para você, certo? Bom, o próximo tópico, gente, que eu falei que eu ia, né, que já está correlacionado um pouco, né, nas figuras aqui que eu trouxe para vocês, eu separei algumas cartas, eu vou mostrar, né, que o tarô é maligno, né, que o tarô é do mal, que se você mexer com o tarô, se você for consultar o tarô, se você for numa taróloga, se você for aprender tarô, você vai trazer energias negativas para sua vida, você vai mexer com coisas do mal, né? O tarô, ele é do diabo, né? E por que isso, né, gente? Essa questão, esse mito, né, acabou se difundindo e sendo correlacionado ao tarô, principalmente a partir no final do século XIX, vamos dizer assim, né, e começo do século XX, justamente quando o Rider-Waite lançou este tarô aqui, né, o tarô, a versão dele, né, do tarô. Por quê? Porque ele era uma pessoa que ele era muito vinculado ao ocultismo, né, ele era dedicado a estudar o ocultismo, enfim, ele fazia parte de uma seita, né, ele tinha um estudo aí muito profundo, né, e ele fez a representação aqui em figuras dos arcanos menores e lançou o tarô, né, a versão dele, que hoje em dia, né, esse tarô, ele é o mais popular de todos os tarôs. Ele é mais popular, inclusive, que o tarô de Marsella, que é o tarô mais antigo que a gente tem referência e que ainda continua vivo, né? Que ainda continua em uso até os dias de hoje. E aí, isso aconteceu por quê, né, gente? Porque o tarô, ele nos possibilita ter essa visão além das coisas que estão à vista, né? Estão sendo mostradas claramente aqui para nós, né? A gente tem a possibilidade de aprofundar as nossas reflexões sobre nós mesmos. Então ele nos dá aí a possibilidade de ter uma liberdade de pensamento muito maior. E a gente sabe que, né, existia ali algumas elites que não viam isso com bons olhos, né? Principalmente a elite da igreja, enfim, várias outras elites, né? Aí de pessoas poderosas, que não é interessante você ter mais consciência a respeito de você mesmo. Por quê? Porque aí você não fica preso às manipulações, você não fica preso às crenças que essas doutrinas, né, e essas elites, elas querem colocar na população de um modo geral para poder deixar a gente ali preso, né? Preso, que eu digo assim, é preso num pensamento. O tarô, ele traz essa libertação pra gente. E isso não era interessante. Então, até hoje, né, ele é associado a coisas negativas, a coisas do mal. Outra questão que também colaborou para isso são justamente as cartas, né? Vamos dizer assim, mais negativas aqui, né, do tarô. Por exemplo, a gente tem o diabo, né? A gente tem a carta da morte, a gente tem aqui o 9 de espadas, né? Que mostra aí uma angústia, né? Ó, o 3 de espadas, né, gente? Um coração cravado aí de espadas, né? O enforcado, a carta da torre. São cartas que mostram pra gente momentos
da nossa jornada de vida, momentos que acontecem na vida de todas as pessoas e que não significam, né? Por exemplo, a figura do diabo, né? A entidade espiritual maligna do diabo na nossa vida, não é isso, né? Isso aqui é só uma forma representativa de trazer o símbolo do que isso representa dentro da nossa vida, né? O diabo, por exemplo, ele representa os vícios, né? Os ciclos repetitivos, né? As dificuldades que a gente tem em relação a se desprender das coisas materiais, os nossos apegos. Mas ele fala também, né, da importância da gente saber equilibrar as coisas boas da vida. Esse é o lado positivo do diabo, que quase ninguém fala sobre isso. Mas o diabo, ele também traz uma mensagem, muitas vezes positiva para a nossa vida, que é assim: olha, talvez você está focado só nas preocupações, você está focado só nas obrigações da vida e você está esquecendo de desfrutar a parte boa de você estar aqui, né? Por exemplo, tomar um café, né, em família, comer um bolo de laranja, tirado do forno agora, esses pequenos prazeres, né? O diabo, ele fala de você valorizar os pequenos prazeres da vida, mas sem depender deles para viver. É diferente de vício, né? É diferente de apegos, tá? Então, assim, todos os arcanos, eles têm os dois lados, né? E muitas vezes essa fama, né, de ser algo maligno, de ser uma coisa do mal, de ser, né, que vai trazer energias do mal, espíritos malignos, né, como se o tarô ele fosse alguma coisa que tivesse vida própria, e ele não tem, gente. Ele é uma ferramenta. Então, o tarô ele vai trazer para a sua vida a intenção que você colocar nele. Nada além disso. Ele é uma ferramenta que está para te servir. Então, se você colocar nele uma intenção positiva, uma intenção de trazer esclarecimento, de trazer orientação, de trazer direcionamento para as pessoas, é isso que ele vai fazer. Se você colocar uma intenção ruim nele, né, uma intenção de querer enganar as pessoas, querer extorquir as pessoas, querer usar o tarô como uma forma de manipulação das pessoas, é isso que ele vai trazer para você também. Então, o tarô por si só, a ferramenta em si mesma, ela não tem esse poder. O poder está naquilo que eu coloco. Qual é a minha intenção? O que eu vou fazer dessa ferramenta? Como que eu vou utilizar isso para a minha vida e para a vida dos outros? É que nem eu falei na live da semana passada, né? Se você tem essa vontade, né, de melhorar a sua vida, não sabe como, e tem esse interesse pelo tarô, tem interesse em questões assim mais esotéricas, né? Você já se interessa por esses assuntos, você já pesquisa sobre símbolos, enfim, você já tem curiosidade por esses temas e você quer uma ferramenta que possa ajudar você e ao mesmo tempo possa ajudar outras pessoas, então sim, o tarô é para você. Você pode sim aprender. Você pode sim se dedicar a aprender o tarô para você usar para você e usar para as pessoas que você quiser. Então tudo depende da intenção que a gente coloca. A ferramenta em si, ela não tem esse poder em si mesma, né? Tem gente que acha, ai, nossa, eu vou abrir o tarô, vai, né? Eu vou levar um encosto comigo. Não tem isso, gente, né? Tudo vai depender do que? Da sua energia. É a energia que você coloca como intenção ali naquilo que você está fazendo, tá? Um outro mito,
o quarto mito que eu trouxe hoje, que também é, assim, eu particularmente, eu já me deparei, né, com diversas pessoas que acreditam muito fortemente, né, nesse mito, que é de que o tarô, ele é somente um passatempo. Ele é um baralho como qualquer outro, para diversão, para entretenimento, e que nada do que ele pode trazer ali é significativo para minha vida. Então, tipo assim, são cartas aleatórias ali, vai falar qualquer coisa para mim, tudo bem, não ligo, né? Isso daí é só uma brincadeira mesmo, como se fosse um carteado, né? Um jogo de buraco, um truco, né? E, gente, assim, agora eu vou contar uma experiência. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Mas teve uma experiência especial que me marcou bastante e assim, muito provavelmente marcou a pessoa também, que foi o seguinte: eu tenho uma amiga que ela sempre me pede para fazer leitura para ela, em momentos assim, em que ela realmente precisa tomar uma decisão, em momentos em que ela precisa ter um esclarecimento um pouco mais aprofundado de uma situação. Ela fala: Cá, você faz uma leitura para mim? Eu tô precisando disso, disso, disso. E aí eu sempre faço leitura para ela, né? E um dia eu combinei com ela, né? Eu fui lá no lugar onde ela trabalha, e eu sempre vou lá para fazer as leituras para ela, né? As leituras para ela eu faço presencialmente, que eu já faço leitura para ela assim desde antes de eu montar os meus protocolos profissionais de consulta de tarô e tudo mais. Bom, aí fui lá, né? Para fazer a leitura dela e tal. E tinha uma moça, uma cliente dela, que estava ali, né, terminando já para ir embora e tudo mais, né? E ela me apresentou, né? Eu falei: você é Camila, tal, ela é minha amiga, ela faz leitura de tarô, ela veio aqui porque eu vou fazer uma leitura com ela hoje. Aí a moça deu uma risada, né? Ela falou: você acredita nessas coisas? Aí ela fez assim: olha, se eu fosse você, eu acreditava também. Só falou isso, né? E a moça ficou meio assim: eu não acredito muito nessas coisas de tarô, não. Eu acho que isso daí é só uma brincadeira. Ela embaralha lá, pega qualquer carta e fala qualquer coisa, e depois a gente fica com aquilo na cabeça, achando que aquela carta lá, que o que falou no tarô é o que vai acontecer na nossa vida, e a gente fica meio paranoico com aquilo, achando que aquilo lá é que vai definir a nossa vida. Aí a gente entra no outro mito, né? Naquele primeiro mito que eu falei. Bom, aí tá. Aí essa minha amiga desafiou ela. Falou assim: você não acredita? Você tá achando que é brincadeira? Aí, nisso eu tava assim um pouco afastada, né? Não tava ali perto. Ela me chamou, a minha amiga. Falou: cá, vem cá. Aí eu fui lá. Então, olha aqui, a fulana, ela não acredita em tarô. Ela falou que esse negócio aí, é tudo umas cartas aleatórias que você fala qualquer coisa e, tipo assim, depois a pessoa fica com aquilo na cabeça, fica paranoica, achando que é aquilo que vai acontecer, né? Ela falou: então, eu nem gosto desse negócio, porque depois a gente fica com aquilo lá na cabeça. Bom, aí a minha amiga falou assim: o que você acha, Camila, de você fazer uma leiturazinha rapidinha para ela? Sem ela falar nada, sem ela perguntar nada. Eu falei: se ela quiser, né, por mim, tudo bem. Se ela quiser fazer, né, se ela não quiser, tudo bem também. A gente não faz, né? E eu deixei super livre, assim, porque eu acho que, assim, eu não vou forçar ninguém a nada. Tipo assim, eu sei o que o tarô já proporcionou pra mim, eu sei o quanto o tarô ele facilita a minha vida hoje, e eu sei o quanto eu ainda, todos os dias, eu descubro uma coisa nova a partir do tarô. Isso eu sei, é a minha experiência, assim, e eu tenho essa certeza também em relação a todas as pessoas
para quem eu já fiz leituras de tarô, para quem eu já fiz consultas e ainda faço, né? Porque recebo, assim, muitos retornos positivos em relação às consultas. Bom, a moça, ela se sentiu meio, assim, desafiada, né, pela minha amiga. Ela falou, tudo bem, vamos fazer então, né? Aí eu falei pra ela, quantas cartas você quer, 4 ou 5? Eu ia fazer uma leitura bem simplesinha, pouquíssimas cartas ali pra ela, só pra, né, desencargo de consciência mesmo. Aí ela falou, pode ser 5. Eu falei, tá bom. Eu falei, então, assim, tudo bem pra você o que eu falar? Ela falou, tudo bem. Tipo assim, eu sei que isso aí não é de verdade mesmo, né? Eu sei que isso daí não vai dar nada. Tudo bem. Peguei o meu baralho, baralhei, tudo, me concentrei, né? Pedi, né? Porque assim, sempre que eu vou consultar, principalmente para outra pessoa, gente, eu peço permissão mentalmente, né? Eu peço permissão para poder acessar a energia daquela pessoa e trazer a mensagem que ela precisa ouvir naquele momento, tá? Isso é uma coisa minha, né? E aí fiz isso, beleza. Tirei as cartas e aí eu vi, assim, logo que eu bati o olho, né? Pulou na minha cara uma situação de conflito de relacionamento, né? Muito provavelmente ela estava tendo um conflito com o marido dela, em que ela estava desconfiada de que ele estava tendo uma amante. Olha, aí eu olhei aquilo ali, eu falei, meu Deus, né? Aonde eu vim me meter? Né? Porque, assim, a moça não acredita, né? Aí minha amiga ali meio que na brincadeira, não, vamos fazer, faz pra ela ver e tal. E eu pensando, né, como é que eu falo? Eu vou falar isso aqui? E aí assim, né, super com cuidado, eu falei pra ela, olha, eu sei que o que eu vou falar aqui pra você não é nenhuma novidade, né, porque o tarô ele não traz nada de novo, ele traz algumas coisas que já estão acontecendo na nossa vida e ele traz também algumas orientações, né, e alguns insights, assim, algumas tendências daquilo que ainda está inconsciente. Expliquei isso para ela. E aí eu cuidadosamente eu fui falando da situação que eu tinha visto ali. A moça se despencou a chorar na minha frente. E aí eu tive que, né, lógico, né, dar, né, a contenção, o apoio emocional para ela naquele momento, porque ela não estava esperando por aquilo. Ela estava realmente acreditando que era uma brincadeira. E aí, assim, ela sem me falar uma palavra, sem eu nunca ter visto aquela pessoa na minha vida, o tarô, pá, me manda essa. Assim, ó, na lata. E aí, depois até minha amiga ficou meio sem jeito, né? E ela falou, nossa, Caio, eu não sabia que, né, e poderia acontecer uma situação dessa, pelo amor de Deus e tal. Eu falei assim, por um lado, né, foi bom, porque realmente na leitura saiu uma orientação importante para ela. Então eu falei, olha, apesar dessa situação, o tarô ele tá mostrando isso, né, que você pode tomar essa e essa atitude, desse jeito. Então assim, o tarô ele deu um aconselhamento completo para ela, mesmo que com uma leitura mais simples, vamos dizer, né? Mas mesmo assim, ele deu muitas informações sobre aquela situação, né? E aí, assim, a moça meio que virou uma chave, sabe, na cabeça dela, né? E ela falou pra mim depois, ela falou assim, eu jamais iria imaginar que você ia conseguir ver uma situação tão, assim, particular minha nessas cartas. Jamais. Ela falou, e menos ainda
que essas cartas poderiam me dar uma orientação do que fazer. Ela falou, porque realmente eu estou me sentindo muito perdida, muito confusa, eu não sei como agir nessa situação, eu estou procurando, inclusive, ajuda profissional, né? E eu falei para ela, ótimo, continua procurando ajuda, sim, procure aí os recursos, né, que você tem, os recursos que você pode, mas o que o tarô tem hoje é isso para você, né? E assim, ela desmontou, né? E com isso desmontou-se também, né, aquela crença que ela tinha a respeito de que o tarô é só uma brincadeira, é só um passatempo, é só uma coisa ali à toa, né? É só uma... como é que fala? Aquelas coisas que a pessoa acredita que vai acontecer alguma coisa, superstição. É só uma superstição, que nem ela falou, você fala alguma coisa ali da carta, a gente fica com aquela paranoia na cabeça até acontecer. Quando ela viu que sem ela me falar nada, o tarô mostrou uma situação que já estava acontecendo na vida dela, e ainda deu um direcionamento, aí que aquela ficha caiu e ela percebeu que realmente não era daquele jeito que ela tinha pensado, que existe alguma coisa ali que faz com que essa magia do tarô aconteça, né? Que é o fenômeno da sincronicidade, que eu não vou falar sobre isso hoje, né? Mas a gente sabe que é justamente isso, né? A conexão da energia, e o tarô ele capta essa energia da pessoa a partir do momento em que a pessoa ela me dá essa permissão, da maneira como ela me deu a permissão, a pessoa me dá a permissão, o tarô ele capta aquela energia e ele seleciona, né, ali as cartas para me mostrar o que era assim o foco principal dela naquele momento. E realmente foi certeiro. Essa história, gente, estou contando para vocês em primeira mão, eu nunca contei isso, né, em nenhum outro vídeo, em nenhum outro lugar, porque assim, é uma coisa bem particular, né, mas assim, como não citei nomes de ninguém, então, né, as identidades estão preservadas, certo? Então, gente, é isso, né, algumas pessoas não se aproximam do tarô, apesar de ter curiosidade, por medo, né, ou por medo também, né, de receber uma mensagem ruim, né, que nem eu mostrei aqui para vocês as cartas, né, a carta do diabo, a carta da torre, né, mas como eu já disse antes, né, que não são previsões definitivas, né, o tarô ele não está dando uma sentença para a nossa vida, ele está mostrando uma possibilidade, né? E aí cabe a nós trabalhar em cima dessa possibilidade para que a gente faça com que isso diminua o impacto, né? Para que a gente crie uma nova perspectiva, para que a gente cresça a partir daquele acontecimento, certo? E aí, gente, o último mito que eu vim trazer hoje para vocês é sobre, né, a polêmica eterna. É uma polêmica eterna essa, né? De que o baralho de tarô ele precisa ser ganhado. Você precisa ganhar o baralho para você poder aprender tarô, gente. Pelo amor, para. Para tudo, né? Não, né? Você não precisa ganhar o tarô. Eu não sei, esse mito, gente, realmente eu não sei de onde surgiu. Não sei mesmo, né? Os outros mitos a gente até sabe mais ou menos como que surgiu e tal, que nem o primeiro mito que eu falei para vocês, né, do tarô prever um futuro definitivo. De onde surgiu esse mito, né? Surgiu do início da popularização do tarô, lá no século XVII, século XVIII, né? Porque naquela época o tarô ele realmente era usado somente para fazer adivinhações, era chamado adivinhações naquela época. Depois, com o passar do tempo,
essa leitura de adivinhações, ela foi sendo aprimorada, ela foi sendo melhorada para trazer reflexões mais profundas para a nossa vida. Por quê? Porque só o tarô falar assim, vai acontecer tal coisa, vai acontecer X coisa, qual é a interferência que eu tenho nisso? Né? Então, com o passar do tempo, isso foi melhorando, foi se aprimorando, e as pessoas começaram a perceber que elas poderiam se utilizar do tarô de uma forma muito melhor se elas entendessem como que elas podem atuar diante daquela situação. Por quê? Porque dá uma situação específica só, né? Sem que você possa atuar sobre ela, não me adianta de nada, que nem eu falei, é como se fosse um filme que já está gravado e você não tem como mudar aquele roteiro. Não adianta, né? Mas isso levou pelo menos uns 2 séculos para acontecer. Então, assim, a gente sabe que alguns mitos têm algumas raízes, né, que foram difundidas aí durante bastante tempo. Agora, essa do baralho ganhado, gente, eu não sei de onde veio, eu não sei quem que começou, né, a falar sobre isso, e tem algumas pessoas que realmente acreditam que assim, o sinal do universo para elas começarem a aprender o tarô é ganhar um baralho. E não, gente, né? Tem muitos outros sinais que estão indicando para você, que estão sinalizando para você que você tem essa afinidade, que você tem essa curiosidade, que você gosta dessa área e que você pode aprender, como qualquer outra pessoa pode aprender qualquer outra coisa. O que eu falei na semana passada, eu falei um pouco sobre isso. O tarô, ele é como a gente aprender uma nova língua, né? Porque ele conversa com a gente através de imagens, né? É a linguagem simbólica. Então é como se você estivesse aprendendo um outro idioma, que você aprende primeiro as letras, depois você aprende as sílabas, né? Depois você aprende os fonemas, depois você aprende como é que junta as palavras, você vai aprendendo o que significa cada palavra, e depois você junta aquilo tudo para formar uma frase, e depois você vai avançando e vai juntando mais para formar histórias. O tarô é a mesma coisa, né? Então, assim, você vai identificando alguns dos sinais principais da imagem, né? Então você tem aqui em cima um número, você tem aqui embaixo um nome, e você tem aqui uma imagem que te traz uma série de detalhes que dão muitas informações pra gente, né? Depois você vai avançando, né? As cores, o detalhe das mãos, a figura tá em pé, tá sentada, tá virada para um lado, para o outro, tá de frente, né? Tudo isso são informações que o tarô dá pra gente, e tudo isso é aprendido. É uma linguagem, a linguagem simbólica. E a gente não aprende de uma hora para outra, né? Não é que nem o mito lá dos dons especiais, né? Que acho que a pessoa pega um baralho de tarô e começa a fazer leituras, né? Assim, do nada. E não é desse jeito. A gente precisa estudar, né? Você precisa saber minimamente do que aquelas cartas estão falando, como aquilo se relaciona com a nossa vida, né? Eu gosto muito de trabalhar, gente, com correlações da nossa vida real, porque assim, a gente tem figuras no tarô, que nem eu peguei aqui o Hierofante, né? A gente tem as figuras do tarô, e são figuras, assim, muito antigas, né? Tanto que a gente nem usa mais esse nome, né? Esse tipo de nomenclatura, a gente já não se utiliza mais. Então, assim, a gente precisa pesquisar o que isso significa, né? Isso nos dias de hoje seria traduzido de que jeito? Como que a gente iria entender o papel social do Hierofante nos dias atuais? Então, assim, eu gosto de trazer essas figuras para a nossa realidade de hoje, porque assim, como são figuras muito antigas, elas tinham mais sentido naquela época. Hoje a gente precisa fazer uma tradução do que isso significa para a gente hoje, né? Tanto que assim, lá no meu curso eu tenho
justamente esse exercício, como que a gente correlaciona as figuras do tarô com figuras da nossa vida real. Por quê? Porque fica mais próximo, é mais fácil, né? Fica mais perto da gente quando a gente traz para a nossa vida. Por exemplo, o Hierofante que eu peguei aqui. A gente nem tem mais Hierofante, mas o que ele representa? Ele representa uma figura sacerdotal, né? Uma figura pública que faz aí uma ligação, né? De nós aqui, pobres mortais, com os elementos divinos, né, com Deus. Então, assim, uma representação seria o Papa, tanto que nos baralhos mais recentes tá escrito Papa mesmo, né? Eu acho até que no tarô de Marsella, não, é Hierofante também. Tem alguns tarôs de Marsella, é Sumo Sacerdote, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. É a mesma carta, tá? Ó, né? Tem alguns baralhos desse de Marsella que são mais impressões mais recentes, né? Versões mais recentes que em vez de trazer o nome Sumo Sacerdote já está escrito Papa aqui, tá? Então seria uma representação assim mais direta, seria o Papa. Como que a gente pode trazer o Hierofante para nossa vida real? Seria um representante da sociedade, né? Aquele representante que tem autoridade. Por exemplo, num bairro seria o conselheiro de bairro, né? Pode ser o pastor de uma igreja, né? Pode ser um líder comunitário, também pode ser representado pelo Hierofante, que é aquela pessoa que representa as minorias e faz uma ligação da população com uma autoridade que está a um nível acima, entende? Então, assim, essas coisas, gente, é muito legal da gente aprender, porque fica muito mais fácil quando a gente olha para as cartas do tarô para poder fazer essa correlação e entender o que aquela carta ela está dizendo sobre a nossa vida nos dias atuais, né? Da mesma forma, as figuras da corte, né? Da mesma forma, a gente pode fazer essa correlação também da jornada dos números, né? Os números é outro mistério aí, a parte do tarô, né? Que muitas pessoas têm dificuldade em lidar com os números. Para mim foi a parte mais difícil mesmo de lidar com os números, porque é realmente um desafio grande, tá? Mas é isso, gente. Todas as pessoas, independente se você ganha o baralho ou não, né? Eu falo, gente, você gostou de um baralho? Compra ele. Não fica esperando ganhar, né? Porque se você gosta, se você quer estudar, você quer desenvolver, né, essa possibilidade de fazer a leitura para você, para outras pessoas, você quer aproveitar esse benefício do tarô na sua vida, você vai ficar esperando que alguém dar o tarô, né? No meu caso, vamos dizer assim, mais ou menos ganhei o tarô, né? Eu ganhei esse daqui, é esse mesmo, né? O tarô de Marsella é o mais simplesinho, gente, de todos, ele é de papel mesmo. Inclusive eu já colei ele várias vezes porque ele tá muito velhinho, né? Ele foi muito usado. Ele tá assim amarelado porque ele tem mesmo muito tempo, mas a pessoa encontrou e ia jogar fora, né? E eu me interessei na hora que eu vi essas figuras, né? Eu falei, gente, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, né? Eu quero saber mais. Eu falei, eu acho que é um tarô, né? Você não quer deixar comigo? Ah, não, eu deixo, né? Pode ficar, né? Não foi assim um presente que a pessoa comprou na intenção de me dar. Não foi desse jeito, né? Foi porque foi encontrado ali, não era de ninguém. Ah, vou jogar fora. Ah, não joga fora, então me dá. Ah, tá bom, fica pra você. Foi assim, né? E aí fiquei com ele. Depois fui ganhando outros, mas eu comprei outros também. Então não tem problema nenhum você comprar o tarô. Não tem problema nenhum, né? Muitas pessoas até elas se interessam, por exemplo, pelo livro,
de tarô. Ah, eu vi um livro de tarô, achei interessante, tal, comprei. Aí com aquele livro vem um baralho junto. Ok, né? Você pode começar a estudar por aquele baralho. Uma vez eu ganhei um livro, de um tarô egípcio. Era o livro do tarô egípcio, era a introdução ao tarô egípcio. E veio o baralho só dos arcanos maiores de um tarô egípcio. Super bonitinho, com uns desenhos super legais e tal. Depois eu ganhei um tarô egípcio, eu ganhei um tarô dos gatos, esse daqui eu ganhei também, mas eu comprei um do Rider-Waite, né? Eu comprei um outro que eu acho que eu não trouxe aqui ainda, que é o das bruxinhas, super bonitinho também. Então assim, gente, não tem problema, né? Não tem problema. As pessoas elas ficam criando empecilhos, né? Criando impedimentos para desenvolver as coisas que querem aí. Então assim, né? Qual que é a minha intenção aqui hoje? Minha intenção foi trazer esses mitos justamente para tirar todas essas minhocas, né, da cabeça de todo mundo sobre o tarô. Para quê? Para facilitar, gente, para facilitar a vida de todo mundo. Porque o tarô, ele é uma ferramenta completamente acessível a todos. Então não tem isso de ter dons especiais, não tem isso do tarô te dar uma previsão definitiva para a sua vida, não tem. Né? Não tem isso também do tarô trazer uma coisa maligna, trazer uma entidade do mal para sua vida. Não tem nada disso, nada disso. O tarô, ele tem a energia que você colocar nele. Por quê? Porque se você está manuseando, se você está estudando, se você está em contato ali frequente com o seu tarô, qual é a energia que ele vai ter, gente? A sua. Só. Não dá para ter energia de mais nada nem de mais ninguém. É a sua energia que o tarô vai ter. Então eu quis, né, trazer esse tema assim logo nas primeiras lives, né? Hoje a gente está fazendo aqui nossa segunda live. Gente, eu pretendo, né, manter essas lives aqui às terças-feiras às 7h30 da noite. Tá? Então, assim, se vocês conhecem alguém que gosta de tarô, que se interessa, que quer saber um pouquinho mais, tem curiosidade sobre alguma coisa, pode mandar para mim no direct, manda as perguntas, manda as dúvidas, manda aí as coisas mais polêmicas que vocês pensarem a respeito do tarô, que o que tiver ao meu alcance, obviamente, eu vou responder para vocês, né, com todo gosto. Mas eu quis trazer esse dos mitos, por quê? Porque justamente essas ideias, né, esses mitos, eles acabam tirando você, né, de um caminho que pode facilitar muito a sua vida daqui para frente. Porque o tarô, ele facilita a nossa vida e ele é totalmente acessível, totalmente acessível, né? O que, assim, eu recomendo é que quando a gente está aprendendo tarô, a gente não tenha pressa, né? Se você está aprendendo, se você está estudando, não tenha pressa, né? Faça os exercícios, estude cada carta, né? Sinta a energia das cartas, se conecte com essas cartas, se conecte com aquela imagem, né? Deixa fluir em você o sentimento que aquela figura transmite para você. Sinta aquele sentimento, né? Sinta a energia que aquela figura está trazendo para você. Porque, gente, é dessa forma que a gente vai conseguir desenvolver uma conversa com o tarô. E isso é absolutamente possível para todas as pessoas que estiverem dispostas e tiverem paciência. Por quê? Porque o processo de aprendizado, ele não é do dia para a noite, ele não é rápido, ele requer sim dedicação e paciência. Mas eu garanto para vocês que o resultado é muito satisfatório.
é realmente assim muito gratificante quando a gente consegue ter um avanço, quando a gente consegue ter uma compreensão melhor. É o que eu falo para vocês. Cada vez que eu vou pegar as cartas e eu faço as leituras para mim, cada vez eu tenho assim uma compreensão diferente, eu tenho um insight novo, não só a respeito da carta, né, mas a respeito assim de como o tarô ele se comunica comigo. Por quê? Porque quanto mais a gente pratica, mais a gente está conectado. É simples assim, tá? Então é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa aí para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Se vocês conhecerem alguém que se interessam também, pode falar que na terça-feira que vem a gente já vai ter outra live. Estou pensando aqui no tema, né? Na verdade, eu já tenho alguns temas aí em mente que eu quero conversar com vocês, mas eu vou definir aí qual é a sequência que eu vou fazer, tá? Mas agora que eu já tirei todas as minhocas do nosso caminho, então agora aguardem que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês até agora e até a semana que vem. Tchau, tchau.